Estamos chegando ao momento mais alto do nosso congresso, que é a palestra que o pastor Silvio vai proferir. O reverendo Silvio Ferreira da Silva Filho nasceu a 7 de dezembro de 1968, em Vila Velha, Espírito Santo. Bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia do Instituto Concórdia de São Paulo, 1991. Estudou canto lírico na Faculdade de Música do Espírito Santo e latim na Universidade Federal do Espírito Santo. É mestre em Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Atua como professor convidado de Teologia Litúrgica no Seminário Concórdia de São Leopoldo. Casado com Patrícia Cecília Littic da Silva, é pai de Daniel, 1 ano e 5 meses, pastor da Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte, de Canoas, Rio Grande do Sul, desde julho de 2019. Pastor Silvio, a palavra é sua. Boa tarde a todos vocês. Quero saudar a senhora presidente na condução do evento dessa tarde tão importante. Quero saudar também o pastor conselheiro, o pastor Josué. Saúdo também o pastor conselheiro do distrito, o pastor Oscar Zimmermann. E na pessoa deste, saúdo e cumprimento a todos vocês. Mando um abraço muito forte às servas do Divase. É uma honra, uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui e poder viver esse momento com vocês. Não podia deixar de mandar um abraço muito apertado, muito especial às queridas servas da congregação Castelo Forte, que se unem ao Divase nessa tarde para acompanhar esse momento tão legal. Essas servas que são tão queridas e tão valiosas no trabalho do Reino de Deus, como vocês aqui do distrito, e que fazem esse trabalho tão importante para a igreja. Me sinto muito à vontade para falar desse trabalho, porque enquanto estudante do seminário, fui muito incentivado e ajudado pela Liga de Servas Luteranas do Brasil em todo momento da minha formação e de estudos no Instituto Concórdia de São Paulo. Então, as servas do Divase, as servas da Castelo Forte e as servas da Liga de Servas Luteranas do Brasil, um abraço bem apertado, que Deus abençoe ricamente a vida de todas vocês. Bem, antes da gente começar o estudo do texto propriamente dito, eu quero até pedir para vocês se prepararem, terem a sua Bíblia em mãos. A gente vai cantar algumas músicas. Vou me ajeitar aqui. Vai aparecer na tela de vocês a letra dessas músicas. E a primeira delas é a música Se Aquela Cruz Falasse. Com o cantar dessa música, eu quero prestar uma homenagem à memória do nosso querido amigo pastor Luiz que faleceu há 1 ano e pouco atrás, meu grande amigo, companheiro do trabalho lá na congregação Castelo Forte, que é o compositor da música Se Aquela Cruz Falasse. Vamos lá? Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Nela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei
consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Uma linda música. Vamos mais uma? Música que nos dá sempre razão para agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nosso Deus nos dá sempre muitas razões para agradecer e louvar o seu nome, especialmente pela grande notícia da Páscoa. Hoje nós celebramos o 4º domingo nesse período da Páscoa, o 4º domingo da Páscoa, e vemos a luz da ressurreição do nosso Salvador e da vida que nunca termina, que Ele nos dá de graça. Por isso eu quero convidar você para cantarmos uma música que destaca esse tema tão importante, tão fundamental para a nossa fé e vida cristãs, que é a ressurreição, porque Ele vive. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória
o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Legal, depois nós cantamos um pouquinho mais. Queridas servas, estimados irmãos e irmãs, nosso momento de estudo da Palavra de Deus, nosso momento de diálogo sobre a palavra infalível do nosso Deus, tem como base o texto de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13, até o capítulo 53, versículo 12. E nós não poderíamos comentar esse texto, falar sobre ele, antes de ler o texto bíblico. Eu queria convidar você a ter a sua Bíblia em mãos. Quem tem na forma de livro a sua Bíblia ou no seu aplicativo, no celular, por favor, acompanhe. Eu quero tomar liberdade de fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Lemos assim, Isaías 52, 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridas servas, estimados irmãos e irmãs, pode passar um slide.
alguns amigos, algumas pessoas próximas a mim me perguntam por que esse texto fala tanto ao meu coração. Eu lembro de um conselho que Johann Staupitz, que foi um dos principais incentivadores de Lutero, um dos conselhos que ele deu a Lutero reformador. Quando Lutero tinha o seu coração tomado de angústias, de apreensões, quando ele estava mais rodeado de dúvidas do que de certezas, Staupitz recomendou que ele fosse pregador, que ele fosse para uma congregação e que fosse pregador, que dia a dia, domingo após domingo, ele ocupasse o púlpito daquela igreja. E aí Lutero então respondeu a Staupitz dizendo assim: eu seria uma fraude como pregador. Staupitz disse assim: Lutero, nós pregamos melhor aquilo que nós mais precisamos. E é bem verdade isso. Aquilo que a gente experimenta, aquilo que cala fundo ao coração, aquilo que serena, aquilo que aquieta a alma, aquilo que traz paz, aquilo que dá conforto, aquilo que dá ânimo, aquilo que dá força, aquilo que dá vida, aquilo que tira a dúvida e enche o coração de certeza. O sofrimento de Jesus e a sua vitória sobre a morte é algo do que eu mais gosto de pregar. Diz muito à minha vida, diz muito ao meu coração. Bem, esse texto ele está dentro do livro do profeta Isaías. Mais um slide? Quem é esse profeta Isaías? Vamos começar por aqui, né? O profeta Isaías ele viveu no século VIII, por volta do ano 740 a.C., há muito tempo atrás, portanto. Eu queria falar um pouquinho dessa época para você. Nessa época foram os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tanto da parte norte do território de Israel, né, com a sua sede lá em Samaria, como na parte sul do território de Judá, com a sua sede lá em Jerusalém. A gente sabe algumas informações a respeito da família de Isaías. Por exemplo, ele era filho de Amós, não do profeta Amós, que por sinal era seu contemporâneo, mas Amós com Z no final. Muito provavelmente ele era de uma família nobre, de uma família importante, porque a gente percebe o profeta Isaías transitando entre a liderança religiosa do povo de Israel e também a liderança pública, a liderança política e civil do povo de Deus. A Bíblia fala da esposa de Isaías, é um congresso de servas, não podia deixar de falar dela, e a Bíblia dá a ela o nome de profetisa, mais ou menos como se chamam as esposas de pastores de Frau Pastor. Então, a esposa do pastor Zimmermann é a Frau Pastor, a esposa do pastor Josué é a Frau Pastor, a minha esposa também. Então, assim a Bíblia chama a esposa de Isaías de profetisa. Não que ela fosse profetisa por ofício, aquilo que se chama de munus profético. Ela não era profetisa por ofício, mas esposa de profeta. Bem, ao que a Bíblia registra, Isaías teve 2 filhos. É até uma boa sugestão de nome para esses filhos. O primeiro deles é Maher Salal Ras Bas. Eu não sei como ia chamar um menino desse pequenininho, né? O Maerzinho ou o Bazinho, não sei. Mas fica complicadinho. O meu Danielzinho é fácil, né? Mas esse nome significa rápido despojo, presa segura. Não deem esse nome para as crianças, por favor, né? E o segundo nome é Sear Jazub, seria o Jazubinho quando pequeno. Também não deem esse nome aos filhos ou netos de vocês, não é? Esse nome significa um resto volverá. Na verdade, no nosso tempo as pessoas têm pouca conexão, ou não veem muita conexão entre o nome e o significado, né? Elas dão os nomes da moda, os nomes que estão na onda, não é? Quem é professora sabe que houve a fase do Murilo, depois a fase do Lucas, a fase do Mateus, e assim vai, né? Tem nomes que são nomes de fase e as pessoas nem se lembram e nem tentam buscar o significado de tais nomes, né? Mas esses meninos não. Os filhos de Isaías, eles eram profecias encarnadas, né? Aliás, o nome do próprio profeta, Isaías, o Senhor Deus é a minha salvação. Outro personagem do Antigo Testamento muito conhecido tinha um nome que vem dessa origem, dessa raiz, que é Josué, sucessor de Moisés. E o nosso Salvador Jesus, o seu nome Yehoshua significa, vem da mesma raiz ou da mesma desinência, que é o verbo salvar. Então nós temos diante de nós um profeta que viveu no século VIII, na época de muita, vamos dizer assim, de muita fluência da vida civil do povo de Deus, uma época de muita prosperidade na vida econômica. E aliás,
Também uma época de muita efervescência na vida religiosa. O templo estava sempre cheio, os sacerdotes tinham as suas agendas superlotadas, enfim. Mas era um tempo de muita corrupção, era um tempo de muita injustiça social. O profeta Amós, que é dessa época, ele denuncia essa injustiça social. É um tempo de muita idolatria. E notem que o povo de Deus que foi colocado naquela região geográfica, que era o corredor do mundo de então, ele foi colocado ali para ser luz para as nações. E, na verdade, o povo de Deus, em muitos momentos, estava se envolvendo com a adoração dos ídolos pagãos daquela região. E é interessante que Deus levanta o profeta Isaías para denunciar essa situação. E nos 66 capítulos do seu livro, o profeta Isaías traz essa denúncia de Deus para o seu povo e traz o consolo, a graça, a bondade, o amor de Deus, que ele oferece graciosamente, na época oferecia na promessa do Cristo. Nós sabemos a promessa desse Cristo que veio. Tanto que no primeiro capítulo do profeta ele diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eu os tornarei mais alvos que a neve. Então o profeta fala de maneira muito clara na sua denúncia, ou na denúncia de Deus do pecado do povo, e também fala da promessa do perdão, da vida e da salvação. Mas eu queria chamar a atenção para 4 momentos, ou 4 porções dentro do livro do profeta Isaías, que são as assim chamadas canções do servo. Está aqui no capítulo 42, versículos 1 a 9, capítulo 49, versículos 1 a 6, capítulo 50, versículos 4 a 9, capítulo 52, 13 a 53, 12. São 4 canções, ou 4 poemas, ou 4 hinos, por assim dizer, nos quais Deus, através do profeta, narra a ação desse que é o seu servo, ou, falando do ponto de vista da época, seria o seu servo que viria para resgatar toda a humanidade pela obra da redenção. Interessante que um grande teólogo luterano, professor de seminário de St. Louis, Dr. Joras Hummel, ele diz assim que muitas vezes parece que essa canção do servo reduz todo o povo de Israel numa pessoa só, e essa pessoa é Cristo Jesus. E de fato é assim. Nos lembramos bem da promessa, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que o descendente da mulher, o descendente no singular, Cristo, toda a descendência agora é um só, é o próprio Cristo, o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, destruiria as obras do diabo, e tal aconteceu na sua ressurreição gloriosa. Então, essas 4 canções do servo, com nuances diferentes, elas retratam todo esse trabalho do Senhor através do seu servo, ou todo o trabalho do servo do Senhor para redimir e salvar o seu povo de todos os tempos. Mais um? Queria fazer alguns destaques, ou extrair algumas coisas, alguns destaques que o nosso texto nos traz. É interessante que é a canção do servo, vamos dizer assim, é aquela que afunila, é aquela que leva para o momento mais agudo, mais forte de todas as canções do servo, e por assim dizer, do livro do profeta Isaías. Mas é interessante notar que em nenhum momento o servo fala. Ele não fala, podem notar, é a descrição do sofrimento dele, mas ele não fala. Ele é o objeto da discussão, mas ele fica quieto, ele fica silencioso. Ele norteia o poema, mas ele não diz uma só palavra. Bem, nos lembra aquele momento em que ele foi levado perante as autoridades no seu julgamento, o nosso Salvador, e ficou quieto. E as autoridades então estranharam que ele não abria a boca para se defender. E nós sabemos muito bem que cumpre-se a promessa registrada aqui, que como ovelha muda ele foi perante os seus tosqueadores, ele foi como cordeiro mudo aos seus matadores. Enfim, algo que também chama a atenção nesse texto, nessa porção, é o fato de que o nome de Deus aparece do começo ao fim, bem no início, e tudo aquilo que transcorre em nosso texto e conclui o texto. Ou seja, tudo aquilo que acontece aqui acontece sob a gerência, sob a coordenação, sob a direção de Deus. Se a gente pudesse imaginar esse relato
do sofrimento e da vitória do nosso Salvador como um grande filme, como a paixão de Cristo, por assim dizer, vamos dar esse nome, né? Deus é o roteirista, Ele é o diretor do filme, é Ele quem dirige tudo aquilo que acontece aqui. Eu chamo a atenção para vocês o fato de que o nosso texto ele começa no capítulo 52. Bem, no seu formato original, as Escrituras Sagradas não tinham nem capítulo e nem versículo, não é? Então, quem sabe não houve uma felicidade na divisão do capítulo por 52 e 53, uma vez que no final do 52 ele já registra tudo aquilo que se descortina aí no capítulo 53. Feitos esses destaques, alguns temas desse capítulo que me chama muita atenção, o tema do Êxodo, o tema daquilo que Jesus veio fazer para redimir e salvar o seu povo. Aliás, lembrem-se que quando na transfiguração de Jesus, um pouco antes do seu sacrifício, morte e ressurreição, Moisés e Elias aparecem com ele lá no monte, e eles estão falando sobre o Êxodo de Jesus, que deveria acontecer em Jerusalém. Ou seja, sobre tudo aquilo que Jesus deveria fazer. Então, o capítulo do Êxodo, o tema do Êxodo está presente aqui. Aquele que foi o grande ponto central dos atos salvadores de Deus para o seu povo lá do Antigo Testamento, se acha presente aqui. O tema do sacerdócio também está presente. O tema da linhagem davídica também. O tema do ofício profético do nosso Salvador. O tema dos rituais do sacrifício. Eu queria que você lesse na sua Bíblia o livro de Levítico, que estabelece onde Deus normatiza os sacrifícios do povo de Deus. Só um instante. Ai, que gentil. Muito obrigado. Que vocês pudessem ler o livro de Levítico, onde Deus estabelece e normatiza os sacrifícios, o holocausto, as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares, as ofertas pela culpa, enfim, todos aqueles sacrifícios e todo esse tema do sacrifício se acha presente aqui no capítulo 53. O servo é ao mesmo tempo um rei, ele é descrito como um conquistador, mas também é descrito como um cordeiro. Ele também é descrito como uma oferta pela culpa, ele também é descrito como um sofredor, ele é descrito como um intercessor. Esse é um poema rico, multifacetado, cheio de sofrimento e de poder. Então esse momento do sofrimento de Cristo e da sua vitória se acha aqui descrito de maneira majestosa por Deus através do seu profeta Isaías. Mais um? Fica claro no poema, do começo ao fim, o fato de que o servo, Jesus, toma sobre si os pecados de todo o povo, os pecados do mundo inteiro e os leva embora. Esse é um dos pontos altos do nosso texto. E é algo que está claro do começo ao fim. Como Ele é o nosso substituto. Como Ele toma o nosso lugar. Como Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toma sobre si os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro e os leva embora. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje é o domingo do Bom Pastor. E Martinho Lutero, ele comenta o texto de João 10, que é o texto do Evangelho de hoje, quando Jesus diz que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele diz assim, que se nós pudéssemos cuidar de carregar os nossos pecados, se nós pudéssemos nos justificar com os nossos próprios méritos, se nós pudéssemos resolver os nossos problemas, então Cristo teria morrido em vão. Mas ele diz, isto não é verdade. O Filho de Deus teve que vir ao nosso encontro. Ele teve que tornar-se um de nós. Teve que dar a sua vida à morte de cruz, carregando sobre si os nossos pecados e definitivamente os afastando de nós. É uma fala muito bonita do nosso reformador Martinho Lutero. Vamos adiante? A descrição do nosso texto, ela exala o contexto dos sacrifícios pelo pecado do Antigo Testamento. Sacrifícios que o próprio Deus havia estabelecido como um meio de reconciliação com o povo. Então, Ele, Deus, proporcionou através dos sacrifícios do Antigo Testamento a reconciliação com o seu povo. A gente se lembra bem daquele sacrifício pela culpa e pelo pecado, quando era morto o cordeiro, quando o sangue era levado para dentro da parte mais interior do santuário, que é o Santo dos Santos, e era então colocado sobre a tampa da Arca da Aliança. Ali na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, estava a vara de Arão que floresceu, estava um pouco do maná do deserto,
mas especialmente as tábuas da lei que ali estavam, representava a presença de Deus junto ao seu povo. E quando Deus olhava com a sua lei para o seu povo, então o que ele via? Ele via o sangue derramado sobre aquela tampa. Então, como uma lente que proporciona a gente ver claramente o que está à nossa frente. Aquele sangue derramado ali é a lente pela qual Deus olha e enxerga o seu povo. O sangue de Cristo derramado na cruz é a lente com a qual Ele enxerga a mim e a você. Ele não nos vê de outra forma, senão perdoados, redimidos, salvos por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos agora entrar no texto propriamente. Bem, o nosso texto ele tem 5 estrofes. Eu quero comentar uma a uma dessas estrofes de maneira bastante breve com vocês. Vamos lá para a primeira estrofe. Mais um? Primeira estrofe é aquela que está no finalzinho do capítulo 52. Capítulo 52, versículos 13 a 15. Olha aí na sua Bíblia. Essa primeira estrofe deixa claro que o servo do Senhor, ele foi humilhado, muito abaixo dos homens, ele é exaltado acima de todos os homens. E eu chamo a sua atenção que essa estrofe começa falando da exaltação de Jesus e depois da sua humilhação. Se a gente pode chamar todo esse trecho, todo esse texto de uma perícope, os pastores gostam muito dessa palavra. Perícope é quando você extrai um texto dentro de um texto maior, um pequeno texto, você corta em volta. Então, se a gente pode chamar todo esse texto de uma perícope, ela é perícope, é texto da perícope para Sexta-feira Santa, aqui nós temos a perícope dentro da perícope, ou seja, nós temos o resumo do texto que vai abordar e que vai trazer tudo aquilo que o texto vai voltar a falar. Ele descreve a exaltação, a glória, a majestade, o poder, o domínio de Jesus e depois fala do seu sofrimento. Então, ela é uma pequena amostra de tudo aquilo que vai acontecer. Vamos adiante? Para a segunda estrofe. Já entramos então no capítulo 53, versículos 1 a 3. A desumana degradação do servo. Então, agora que ele já colocou todo o escopo geral, ele vai nos levar. Então, nós vamos como que descendo numa rampa ou descendo num túnel, num buraco escuro, onde ele vai descrever o sofrimento do nosso Salvador. E ele descreve com palavras assim, que Jesus não tinha aparência nem formosura, era desprezado, era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era alguém de quem os homens escondem o rosto. Eu falei antes da Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, estou fazendo propaganda para ele aqui, não é? Aquele filme ele descreve de maneira muito crua, muito terrível, muito severa o sofrimento do nosso Salvador. Quando a gente olha para aquele filme, a gente vê aquilo que foi feito com Jesus, é claro, no filme por efeito de maquiagem ou por algum outro efeito especial, mas quando a gente olha para aquele filme, imagina tudo aquilo que aconteceu com o nosso Salvador, e aí o texto diz, ele era um de quem os homens escondem o rosto, ou seja, mais ou menos quando a gente passa por um acidente terrível, então a gente esconde o rosto, a gente não quer ver. Tamanho aspecto de horror, tamanho aspecto de assombro, tamanho aspecto de desfiguração. Os tempos da pandemia, já se vai um ano aí nesse sofrimento que nós estamos, de muitas mortes. Eu ouvi agora mais de 380 mil mortes aqui no Brasil, tempo de muito sofrimento, pessoas que estão sofrendo muito, estão agonizantes aí. Na Grande Porto Alegre, mais de 500 pessoas na UTI, lutando pela vida. A gente sabe que pessoas que vão para a UTI são entubadas, elas têm a sua saúde bastante agravada, enfim, momentos de extremo sofrimento. Nosso texto descreve a Jesus como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Fazendo um link de novo com o Salmo do dia, que é o Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Salvador Jesus ao nosso lado não nos garante sucesso, vitória, saúde ou vida terrena e sucesso material, mas garante a estada dele ao nosso lado, a vida que nunca termina. Tudo isso por causa desse homem que sabe o que é padecer. Notem como a humanação de Jesus, o seu tornar-se carne, vir até nós, fê-lo passar por momentos assim de tamanha dor, de tamanho sofrimento. Era alguém que era desprezado, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Vamos para a terceira estrofe?
o capítulo 53, versículos 4 a 6. O resumo dessa estrofe é o fato de que Jesus sofreu o nosso castigo. E aqui nós temos vamos dizer assim, o miolo do sofrimento de Cristo, por assim dizer, né? Quando ele diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído. A palavra moído aqui no original é daquela impressão de algo que você coloca num triturador e é triturado. É absolutamente horrorosa a paixão e o sofrimento de Cristo. E ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Andávamos como ovelhas desgarradas, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De todos nós. Era a nossa cruz que ele estava carregando, era o nosso sofrimento que ele estava suportando, eram as nossas dores que estavam no corpo do Filho de Deus, era todo o peso e toda a ira de Deus que deveria descarregar-se sobre nós, que ele estava enfrentando. Vamos para a quarta estrofe? Bora lá? Capítulo 53, versículos 7 a 9. Ele sofreu pacientemente por cada ofensa, embora fosse inocente. Essa estrofe dá esse viés, essa temática. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha, foi levado ao matadouro. Foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Ao contrário de nós, quando sofremos, e nós sofremos merecidamente por causa do nosso pecado, toda a aflição e toda a angústia que a humanidade sofre e experimenta é por causa da pecaminosidade humana. Ao contrário de tudo isso, Jesus sofreu, e sofreu calado. Quando nós sofremos, nós chiamos, nós reclamamos, nós esperneamos, e nós então pensamos: onde é que está Deus quando eu estou sofrendo agora? Enfim. Quando Jó estava sofrendo, a mulher dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. Quer dizer, você ainda está crendo nesse Deus aí? Você que confia tanto nele, é o sofrimento que você tem. Então, amaldiçoa ele e morre de uma vez, não é? Quantas vezes a gente esbraveja e até pergunta: onde está Deus? Onde está Deus quando eu estou sofrendo, ou quando ele permite que eu sofra tanto assim? Conta-se que um pai que teve uma filhinha gravemente enferma, ele certa vez conversando com o seu pastor, ele perguntou assim: pastor, onde Deus estava quando ele permitiu que a minha filha sofresse tanto? Aí o pastor pensou por alguns segundos e disse: Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele esteve padecendo na cruz por você. No sofrimento, na angústia do Filho de Deus, nós temos conforto e consolo, que isso foi vicário, foi substitutivo, foi por nós. O silêncio do nosso Salvador Jesus, ao sofrer injustamente, nos dão de conta que os nossos sofrimentos aqui foram creditados na conta do nosso Salvador, que Ele pagou por nós, e que nós podemos, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, viver tranquilos, seguros, em paz e sem medo, porque Ele está conosco. Deus, Emanuel, não arreda o pé de nós, está conosco. Lá no fim do Evangelho de Mateus, ele diz: eu estou com vocês todos os dias. No livro do profeta Isaías, ele disse bem assim: vocês acham possível uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Tem muitas mães aí nos acompanhando, é possível? A julgar pela minha esposa lá com meu filhinho, não é possível. Ele diz: bem, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu nunca vou me esquecer de você. Você está sofrendo, está angustiado, está aflito, está vivendo momentos difíceis na sua vida. Lembre-se da promessa do Salvador, do Senhor Jesus, quando através do escritor aos Hebreus ele disse bem assim: eu nunca deixarei você, eu nunca abandonarei você. E se tem algo que Deus, que é o Criador de tudo aquilo que existe, dos céus, da terra, do mar, do ar, de tudo que neles há, se tem algo que esse Deus Todo-Poderoso não é capaz de fazer, é nos deixar, é virar as costas para nós. Ele empenhou a sua palavra e a sua promessa, e as suas palavras e promessas em Cristo Jesus têm um sim para nós. Suas palavras e promessas são fiéis e verdadeiras. Bem, vamos lá, vamos para a quinta estrofe? Finalizando então a análise do nosso texto, Isaías 53, 10 a 12, aqui então fala-se da exaltação sobre-humana do servo.
com palavras bem assim: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas, aí vem a mudança de tom, ele verá a sua posteridade, a vontade do Senhor prosperará, verá o fruto do seu penoso trabalho. Darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, pois levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pode parecer que não, mas tudo aquilo que Cristo fez, produziu, está produzindo e vai produzir muitos frutos. Muitas pessoas já foram, muitas pessoas estão sendo, muitas pessoas serão alcançadas por essa mensagem remidora do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Muitas pessoas foram encontradas, foram alcançadas na miséria da sua vida, na desgraça da sua existência pecaminosa, por essa grande verdade do coração de Deus, que nos ama tanto, a ponto de dar o Filho dele para morrer na cruz, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Um destaque textual aqui dessa porção é quando ele diz que darei muitos como a sua parte. É sempre quando nessa perícope, em muitos outros lugares se usa muitos, fala-se do desejo salvador de Deus de alcançar a todos. Deus não exclui ninguém. Na sua vontade salvadora, no seu desejo de salvar, no seu grande amor, Ele quer alcançar, redimir e salvar todas as pessoas em Cristo Jesus. Eu me lembro daquele momento que o profeta Elias, ele pensou que estava sozinho, então Deus fez-lhe perceber que havia mais de 7.000 joelhos que estavam dobrados no chão, em fé verdadeira, no Deus verdadeiro. Lá no livro do Apocalipse, o apóstolo João, lhe é permitido ver aqueles que estão no céu, então se fala de uma multidão incontável, de nações, tribos, povos, línguas, raças, que estão de pé diante do trono, diante do Cordeiro, e que o louvam de noite e de dia. É algo absolutamente sensacional esse amor de Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui para cantar uma música com vocês. É uma música do Projeto Sola, que retrata esse texto. Isaías 53. Quem sabe é em casa, canta junto. Projeto Sola, Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia na sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu
para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua própria vida à morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Quero passar a aplicação, vou trazer essas verdades um pouco mais pertinho para nós, serei breve. Duas coisas me chamam muito a atenção nesse texto. Primeiro, a gravidade dos nossos pecados. A sua gravidade e as consequências nefastas, terríveis, horríveis que esses nossos pecados têm. Então, face a essa descrição, nós não podemos ficar como antes. Nós não podemos olhar para os nossos pecados e pensar neles como algo de somenos importância, do tipo que bate no ombro e diz, foi mal. A Bíblia fala dos nossos pecados como algo terrível, que causa separação entre nós e Deus, que nos afasta dele, que nos coloca como inimigos de Deus. E é cabal ao dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós lemos esse texto, nós somos defrontados com essa realidade, nua e crua, do meu e do seu coração. Segundo aspecto, e esse é o mais importante, esse foi lei. O segundo é mais importante porque é evangelho, é ele que cura, é ele que salva. Quando nós, diante desse texto, nos deparamos com uma amostra absolutamente sensacional da grandeza do amor de Deus. E me chama muita atenção, mas muita atenção, o fato de que o texto diz que ao Senhor agradou moer o seu próprio Filho para a nossa redenção. Alguém seria capaz de dar a sua vida em favor de alguém? Pode ser que por um justo até que alguém se anime a morrer, como diz o apóstolo. Mas Deus entregou o seu Filho a nós, por nós, quando nós ainda éramos terrivelmente pecadores, afastados dele, condenados à eterna separação dele. Então ele envia o seu Filho. E o que ele faz com o seu Filho é fazer recair sobre o seu Filho todos os nossos pecados. Você não precisa de uma prova maior do que essa do amor de Deus. Essa prova é suficientemente grande para você crer, confiar e apegar-se de todo o coração. E o objeto da fé é exatamente esse, é aquele que Deus envia, o seu Filho Jesus Cristo, para a redenção, para a remissão, para o resgate da nossa vida. Se lá em Adão, o homem quis tornar-se igual a Deus, Adão, entrou então num túnel escuro e deu de cara com a morte. Cristo Jesus, Deus vem até nós. Cristo também entra num túnel escuro, dá de cara com a morte, mas vence a morte. Ele ressurge ao terceiro dia e essa vitória é nossa pela fé em Cristo Jesus. Depois me chama muita atenção nesse texto a certeza de que tudo aquilo que Jesus fez foi por mim. E você pode dizer isso de todo o coração, com toda alegria, foi por mim. Tudo aquilo que ele fez. Martinho Lutero comenta dizendo bem assim: quem portanto crê que seus pecados estão perdoados,
que seus pecados e os pecados do mundo inteiro foram levados sobre o seu Salvador, e que por causa desses pecados o Senhor se deixou pregar na cruz, derramou o seu sangue por nós. Quem crê nisso tem a certeza da vida eterna. Ele é o único portador da vida que dura para sempre. Ele é o único expiador dos pecados, o único que nos pode dar a vida que jamais termina e nos fazer bem-aventurados. Quem assim crê, diz Lutero, esse mesmo tem perdão dos pecados, esse mesmo tem vida, esse mesmo tem salvação. A cruz de Jesus, os cravos das suas mãos, o seu lado traspassado, a coroa de espinhos que rasgou a sua fronte, o seu lombo vesgastado pelos açoites dos romanos, tudo isso foi por nós. E quem crê nisso, no sangue derramado de Jesus, por seu favor, tem a vida eterna. Tudo aquilo que é de Cristo se torna sua propriedade. Você pode se alegrar no seu batismo, pode rejubilar-se por ser um filho e filha batizado de Deus e saber que você pertence a Ele. Alegre-se, tome a sua certidão de batismo em mãos e relembre, recupere. Diz Lutero, nessas promessas que estão contidas, nós temos as certidões e os documentos de que elas são nossas pela fé em Cristo. As congregações estão retomando seus cultos presenciais. Se você puder, com todos os cuidados, não deixe de participar, para poder ali ter diante de si o seu pastor que vai, em nome de Jesus, proferir a absolvição dos seus pecados, perdoar total e inteiramente você de todas as suas culpas. Que bênção maravilhosa. As palavras do professor Dr. Wilson Schultz, isso é um culto dentro do culto. Depois disso a gente podia até ir embora, mas a gente quer ficar porque o que vem mais, o que vem é muito importante e o que vem é maravilhoso. E o que vem é a palavra de Deus proclamada, pregada de maneira clara e pura ao nosso coração. E o que vem ao final é a Santa Ceia, onde o Salvador coloca no pão e no vinho o seu próprio corpo e sangue dentro da nossa boca. Quer coisa mais concreta, quer coisa mais palpável, quer coisa mais visível, mais maravilhosa do que essa, para que você e eu saibamos e creiamos de todo o coração que foram pelos nossos pecados. Foi pelos nossos pecados que Ele pagou, e o que Ele coloca na nossa boca na ceia é a redenção e a remissão de todos esses pecados. Que esse texto de Jesus, o servo sofredor, que a sua mensagem de perdão, de vida e de salvação cale profundamente no nosso coração. Que a certeza da sua vitória esteja no nosso coração e seja o nosso testemunho. Nunca o mundo precisou tanto ouvir a mensagem da salvação e a mensagem da vida que nunca termina, quando nós abrimos nossas redes sociais e a todo momento, a toda hora, nós vemos notícias de morte. Nós temos a notícia da vida, a dádiva da vida em Cristo Jesus, a ressurreição e a morte que Ele dá de graça para mim e para você no Evangelho. Celebre essa graça, celebre essa bênção, viva nessa alegria com sua família. Amém. Queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas, eu queria terminar o meu momento de fala cantando uma música que eu gosto muito. A pandemia nos prendeu, entre aspas, um pouco mais dentro de casa, não é verdade? Eu costumo brincar com jovens dizendo assim, aquele senhor que você vê sentado lá na sala é o seu pai, né? Então, a gente, cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, assim, às vezes a gente não tem tempo para cuidar da família. O que a gente percebe nesses dias da pandemia é que as pessoas choram muito por quem partiu e bate muito em quem ficou, não é verdade? Trata muito mal quem ficou. E quem sabe a pandemia, ela quer nos fazer não olhar para a morte, mas ela quer nos fazer olhar para a vida que dura para sempre em Cristo Jesus, para a nova vida que você e eu somos chamados a viver. Eu queria convidar você a pensar na sua família agora, na sua casa, nos seus, agradecer a Deus pela vida deles, abraçá-los, cumprimentá-los, não perder a oportunidade de tratá-los bem, de falar para eles como você os ama, como você os quer bem. Marido e mulher, se abracem, curtam um ao outro, vivam bem. Pais e filhos, se cumprimentem, se abraçam, tratem bem um ao outro. Vamos cantar, Minha Família. Uma música de uma letra muito conhecida, aí de onde você está, canta comigo, vamos juntos.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, queremos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aproveita as oportunidades que você tem com a sua família de abrir a sua Bíblia, o seu devocionário, ter sua devoção diária, doméstica com os seus, com a sua casa, vir com a sua família para a igreja, orar, louvar, agradecer a Deus pelas grandes e maravilhosas coisas que Ele tem feito por você. Não reclame muito da sua família, agradeça a Deus pela família que Ele deu para você. Vamos lá? A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês e agradeço de modo muito especial à diretoria do Divase, na pessoa da sua presidente,
também da Karina, fez muitos contatos comigo, pelo contato que me fizeram, pelo convite, pela maravilhosa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado a vocês por viverem esse momento. Agradeço muito a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Que o Senhor Deus abençoe rica e graciosamente a sua vida, querida serva, também a vida da sua família. Um abraço forte, um abraço bem apertado. Que Deus cuide de você.